Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Este é o primeiro de 12 vídeos que vamos falar de Camelot 3000. Muito mais que uma história em quadrinhos. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que inicia essa saga de Mike Barr e Brian Bolland. É um quadrinho que aborda temas polêmicos e que vai contra aquele selo que evitava falar de coisas muito pesadas, misticismo, política. Vamos começar com o primeiro capítulo de Camelot 3000. Fica comigo, deixa o seu like e bora lá. Bom, começa aqui com um prefácio do Mike Barr. Eu achei muito legal porque nesse prefácio ele conta como que foi o processo criativo dessa obra, que já teve outras versões que não foram aprovadas, que ele alterou. Ele até faz uma comparação aqui com George Lucas, que alterou também as suas versões de Star Wars, e que no ponto de vista dele isso altera a qualidade original da obra. Eu até me identifiquei bastante com ele nesse quesito, né, de alterar a obra a fim de melhorar ela, de adaptar ela para novos tempos. Ele recebeu uma carta do Stan Lee e que grandes nomes ajudaram ele nessa jornada, né? Incluindo o desenhista dessa obra, que é o Brian Bolland. Ele comenta que ele queria no início fazer 12 cavaleiros, né? Que seria da Tábula Redonda. E o desenhista ele fala, não, melhor não, porque ele vai desenhar o quê? Ele vai desenhar 12, melhor desenhar 6, melhor desenhar metade, porque assim ele pode trabalhar com mais qualidade com esses personagens, detalhar mais, com mais calma, ao invés de 12. Depois ele comenta sobre os mitos arturianos. Ninguém sabe ao certo a origem do rei Arthur, e tem poucos documentos que comprovam. Ele fala um pouco a respeito dos romances escritos na França, que eram um dos únicos que falavam sobre essas lendas arturianas, né, do Santo Graal, do rei Arthur e dos cavaleiros, né, da Tábula Redonda. E finaliza falando que foi com Brian Bolland até Stonehenge e sentiu a presença aí do Mago Merlin, uma coisa meio sinistra aí. Falar, ele estava esperando a gente trazer o rei Arthur de volta. E o primeiro capítulo ele começa citando T.S. Eliot, e assim que o mundo termina, escreveu o poeta T.S. Eliot. Não com um estrondo, mas com uma lamúria, que os ingleses estão sendo invadidos pela força aérea alienígena. Os extraterrestres estão destruindo tudo, não deixando prisioneiros para contar a história. E no meio desse caos, o Prentice Thomas está fugindo com a sua família para a França. Eles querem servir a resistência. A mãe dele chorando muito, até que eles são interceptados por uma nave e o veículo voador acaba explodindo. O Thomas Prentice ele é arremessado, mas ele acaba perdendo os pais. Os pais dele morrem nesse acidente e ele mesmo abalado continua correndo para Glastonbury Tor, que é uma região muito misteriosa, e vai até uma espécie de bunker que ele ajudou a construir. Dá o comando de acesso e entra, começa a pegar o seu armamento e já está sendo perseguido aí pelos alienígenas. Mudamos para outra cena que está se passando na França, que recebe os imigrantes ingleses. Essa ação de acolhimento dos refugiados da Inglaterra está sendo liderada pelo milionário Jules Foutrelle, que está conversando aí com a senhorita
Larue. Ele tá muito preocupado, né, porque não sabe como que isso vai acabar e como que a França vai lidar com tudo isso. A Inglaterra, ela tá sendo sitiada, invadida. Ele se preocupa porque o armamento também do planeta não é o suficiente para combater esses invasores. E nem mesmo a fortuna dele vai ser capaz de fazer frente com todos esses estranhos que estão invadindo o planeta. E ele se pergunta que em algum lugar deve haver alguém capaz de ajudar a todos. Como não é desse mundo o que eles estão enfrentando, teria que ser alguém também fora do comum para ajudá-los a sair dessa situação. Fica aí essa indagação para o universo, enquanto Thomas continua correndo dentro do local que ele ajudou a construir, procurando uma saída, e já descobre que os alienígenas acharam ele e estão perseguindo. E ele até reclama um pouco de não ter terminado a estrutura direito. Ele está correndo por um local que ele nem mesmo ele conhece e esbarra num bloco enorme de concreto. Percebe que aquilo é um túmulo. Tenta se livrar desse obstáculo e acaba abrindo esse túmulo, e dali sai o Rei Arthur. E ele pergunta em terceira pessoa. É engraçado. Quanto tempo, quantas noites dormiu Arthur Pendragon, rei da Bretanha e senhor do Império Romano? Aí o Thomas, caramba! Escuta, meu senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu só quero sair daqui o mais rápido possível. E aí ele fala que está sendo perseguido, e o Arthur, com toda a coragem, defende ele, enfrentando os alienígenas, deixando o Thomas surpreso, em choque. O Arthur, depois que ele enfrenta os alienígenas, ele pega uma das armas e fala: essa daqui não conheço, essas armas são estranhas, né? Como já perdeu serventia pro proprietário, ele acabou com o proprietário, né? Eu vou ficar com ela. E aí eles conversam um pouco, ele pergunta em que época eles estão, porque ele sente que tem alguma coisa estranha, e o Tom, ele conta pra ele que eles estão no ano 3000, no subsolo de Glastonbury. E o Rei Arthur, ele menciona que está com um pouco de dor na cabeça, e o Tom, ele já cita a batalha de Salisbury Down. O Arthur, ele já sente aquele orgulho, fala: nossa, você conhece a minha história. O mago realmente não me decepcionou, ele falou que ia espalhar a história do Rei Arthur. E convida o Thomas para fazer parte da jornada dele, para ser o fiel escudeiro e buscar o Mago Merlin. O Thomas fica um pouco relutante ali, só que ele começa a pensar melhor. Ele não tem mais tanto motivo para ir para a França, porque ele perdeu os pais dele, e também não tem como enfrentar os alienígenas que estão perseguindo ele, e vão persegui-lo até a morte. Ele finalmente entende que aquela seria uma boa oportunidade de ter proteção, e mesmo duvidando de que o Rei Arthur era mesmo o Rei Arthur, porque ele até fala num período da história, falando: nossa, esse cara, ele pensa que é o Rei Arthur, mas ele não é o Rei Arthur. Ele fica desconfiando. O Arthur, ele tem uma coragem inabalável. O Tom, ele diz: nossa, por que a gente vai enfrentar esses monstros aí que estão aí fora esperando a gente? Falando: não, a gente não vai evitar eles, a gente vai enfrentar eles. E aí passa por cima. Eles entram na nave dos aliens. O Thomas consegue pilotar junto com o Rei Arthur e segue em viagem para Stonehenge. Enquanto isso, em algum lugar da América do Norte, a comandante Acton está indignada pelo fato dos alienígenas esmagarem todo e qualquer tipo de frota do planeta Terra, e de estarem cada vez mais em desvantagem com isso. E que o planeta corre um sério risco de ser escravizado por essa raça alienígena que só avança. Tom e Rei Arthur continuam o seu percurso até Stonehenge. E o Rei Arthur já tem muito respeito pelo Thomas, por ele conhecer a história dele, a lenda do Rei Arthur. E o Thomas, ele comenta com o Rei Arthur
sobre a situação, sobre a calamidade pública que o mundo se encontra, principalmente a Inglaterra, que a exploração espacial acabou prejudicando a humanidade e deixando a mesma sem defesa, quando os aliens se mostraram hostis, e que esse seria um momento que conversa muito com a lenda do Rei Arthur, que fala que o Rei Arthur surgiria quando a Inglaterra mais precisasse. Arthur ele fica meio relutante, fala, nossa, mas é improvável que a Inglaterra fosse dominada dessa forma, mas ele entende que muito provavelmente esse é o momento dele acordar do seu sono profundo e proteger a Inglaterra, salvar a Inglaterra. Bom, e chegando lá em Stonehenge, a gente se surpreende mais uma vez com a coragem do Rei Arthur, porque ele vai até o centro das pedras e naquele monumento ele evoca o Mago Merlin, ele chama o Mago Merlin. E de repente, os elementais começam a desafiar o Rei Arthur e dizer que ele não é o Rei Arthur. E ele enfrenta todos esses elementais, que é o vento, o relâmpago, até mesmo a água, que dizem pra ele que ele não é o Rei Arthur e que ele é um impostor. Dobra o tom e fala, eu sou o Rei Arthur sim, e eu quero o Mago Merlin. Até que o Mago Merlin surge e eles conversam, né, sobre a situação, e o Mago Merlin já está ciente de tudo e diz que planejou tudo. Coisa que eu acho muito estranho, porque se ele planejou tudo, vocês não acham estranho, gente? Que tenha sido muito conveniente que o Thomas tenha perdido os pais? Eu achei isso meio esquisito. Mago Merlin, eu não sei se você é herói ou vilão, mas tudo bem. Enfim. Logo, eles são teletransportados aí pelo Merlin até uma usina nuclear. E um fato interessante que eu acho desse quadrinho, que deixa ele bastante atemporal. O tempo todo ele é atemporal, né? Mas a ilustração da usina, e aí tem o seguinte trecho. Quando um mundo extremamente povoado precisa de energia para processar alimento e eliminar seu lixo, todas as demais considerações são secundárias, razão pela qual uma usina nuclear tornou-se mais crucial do que preservar uma floresta. Em frente à usina nuclear tem várias árvores cortadas. Nós vemos aqui a insatisfação pública, porque desde sempre o governo e as autoridades eles têm uma ambição enorme, pela ganância mesmo, uma obsessão, e com isso eles acabam criando um problema ainda maior. Eles não conseguem resolver. E aí, no caso, é sempre a população que sofre. Sempre são os mais pobres, sempre são os mais necessitados que acabam pagando o preço. Nunca é quem tem mais poder. Enfim, eles vão até a usina e o mago transporta essa espada até o edifício das Nações Unidas, que está discutindo sobre a crise, está sendo televisionado, está sendo exibido mundialmente. E é por isso que o Mago Merlin faz com que a espada surja cravada, uma bigorna, um objeto metálico, junto com uma rocha. E aí todos ficam surpresos com o que estão vendo, e aquilo não pode ser negado. Aquilo não pode ser negado de forma alguma, não pode ser escondido, não é nenhuma edição de vídeo ou efeito especial. Todos ficam surpresos e sem palavras. E este é o fim do capítulo 1, que mostra para o mundo que a espada do Rei Arthur está ali. Fica esse gancho para o capítulo 2. E eu espero que vocês acompanhem, que vocês tenham gostado. Este é o primeiro capítulo do Camelot 3000. Próximos vídeos vamos dar continuidade a essa história. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, galera. Muito obrigado. Valeu!